Boa noite, ouvintes. O nosso Lone News está de volta com as notícias semanais. E para introduzir você, hoje nós vamos discutir sobre a decisão do STF que torna a criação de partidos ainda mais rígida. Iremos também conversar sobre o projeto de lei que busca alterar o Código Eleitoral, de forma a exigir que candidatos apresentem um laudo de sanidade mental. Em seguida, discutiremos a respeito da relação encontrada pela CPMI entre Eduardo Bolsonaro e a rede de fake news, após um vazamento de uma série de documentos sigilosos pelo deputado Alexandre Frota. E, para complementar, falaremos ainda sobre o projeto de lei que visa punir a apresentação de notícias falsas em processos judiciais, assim como falaremos a respeito da criação do marco legal para a inteligência artificial no Brasil. Então, Júlia, o STF decidiu, nessa quarta-feira, validar as normas eleitorais de 2015, mais em específico a Lei 13.107. Essa lei ela estabelece alguns pré-requisitos para a criação de um partido eleitoral no Brasil. O plenário do Supremo acabou julgando improcedente, pela maioria dos votos, a ação direta de inconstitucionalidade número 5.311. Ela foi ajuizada pelo Partido Republicano da Ordem Social, também conhecido como PROS, e foi contra as alterações introduzidas pela Lei 13.107 de 2015. A norma foi questionada com base na argumentação feita junto ao STF, de que as regras violariam os princípios como a igualdade, a liberdade de manifestação, de associação e de consciência, além de assegurar a autonomia política, A tese do Partido PROS foi rejeitada e, com isso, a maioria desses pré-requisitos da lei foi mantida, como, por exemplo, a regra que estabelece a fusão ou a incorporação de partidos. Caso essas regras viessem a ser revisadas, isso poderia facilitar o processo de criação do Partido Aliança do Brasil, fundado pelo atual presidente Jair Bolsonaro. A relatora da ação, a ministra Carmen Lúcia, criticou no voto a tentativa de criação de partidos para obter um fundo partidário e vantagens particulares. O presidente da corte, o ministro Dias Toffoli, foi o único voto divergente. Os outros ministros acompanharam o relato da ministra Carmen Lúcia, mas se abstiveram de ler os votos em plenário. A norma veda a contabilização de assinatura de eleitores filiados a outras legendas e impede a fusão ou a incorporação de partidos com menos de 5 anos. A decisão confirma o indeferimento da liminar pela Corte em setembro de 2015. No entendimento da ministra Carmen Lúcia, a regra apenas distingue os cidadãos filiados e não filiados, para efeito de conferência de legitimidade de apoio oferecida à criação de novos partidos políticos. Com isso, acaba evitando o estelionato eleitoral. Relembrando que, o estelionato eleitoral é quando um político ele faz a sua propaganda partidária durante o período eleitoral, com base em uma série de premissas e ideologias. E uma vez que ele acaba sendo eleito, ele passa a adotar políticas e posturas ideológicas divergentes daquelas que ele anunciou durante a sua campanha. Ou seja, ele basicamente leva o eleitor a cometer um erro durante o voto, porque o eleitor vota nele acreditando que ele manteria os ideais que ele anuncia, e uma vez que ele ganha as eleições, ele passa a adotar uma outra postura. Desse jeito, isso meio que se assemelha a um conceito comum de estelionato, uma vez que o candidato acaba por induzir o eleitor a cometer um erro, fazendo com que ele receba esse benefício inadequado, A ministra fez críticas à proliferação de legendas que, a seu ver, representam uma quebra da representatividade, alegando inclusive que a criação de partidos poderia ter como objetivo o acesso e uso de uma parcela do fundo partidário. O único a divergir foi o ministro Dias Toffoli, que manteve seu entendimento manifestado no julgamento da liminar de que os preceitos constantes dessa lei, que estava sendo questionada, acabavam por violar conceitos da Constituição Federal de 1988. Para ele, não se pode excluir a participação de todos os cidadãos no processo de apoiamento a partidos políticos, inclusive os que estão filiados a outras legendas. E ainda falando de política e legislação nacional, recentemente foi apresentado o projeto de lei da Câmara dos Deputados, do número 159 do ano 2020, que determina que candidatos a cargos eletivos apresentem um laudo de sanidade mental. O objetivo desse projeto de lei é garantir aos cidadãos que aqueles que buscam assumir cargos eletivos estejam qualificados emocionalmente para exercer tal função. Segundo o texto, os documentos deverão ser públicos e divulgados na internet, o que gera algumas implicações a respeito da privacidade dos candidatos, ainda mais ao se considerar que esse ano passa a vigorar a Lei Geral de Proteção de Dados, responsável por conceituar o que são dados pessoais e dados pessoais sensíveis. E nesse caso, em particular, é importante notar que dados médicos são informações sensíveis,
e, portanto, merece um tratamento diferenciado quanto à sua segurança, a coleta, o tratamento e veiculação dessas informações. Dados médicos são classificados pela LGPD como dados sensíveis. É verdade, Felipe, e isso inclusive pode atrapalhar no processo de aprovação desse projeto de lei, uma vez que essas informações ficarão disponíveis de forma pública, infringindo diretamente em particularidades na saúde dos candidatos. Vale ressaltar que o projeto ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e depois pelo plenário. Acredito eu que, nesse caso, talvez fosse mais interessante publicar um laudo, alegando a aptidão ou não do candidato, sem entrar em detalhes a respeito da sua incapacidade ou divulgar o resultado dos exames médicos. Agora, voltando um pouco a falar do deputado Alexandre Frota. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News, também conhecida como CPMI das Fake News, foi criada para investigar uma série de mensagens e ataques virtuais realizados durante as campanhas presidenciais no ano de 2018, divulgando uma série de informações incorretas sobre candidatos e partidos políticos. Eu estava vendo aqui, Felipe, e de acordo com o requerimento feito pelo deputado Túlio Gardelha, que levou a rede social do Facebook a divulgar uma série de documentos sigilosos, foi possível identificar o endereço de IP do computador utilizado para criar a página Bolsofeios. O que acontece é que essa página é voltada para promover ataques aos adversários de ideologias contrárias à liderada pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com as informações fornecidas pelo Facebook, foi impossível identificar que a página Bolsofeio no Instagram foi registrada a partir de um telefone do secretário parlamentar de Eduardo Bolsonaro, chamado Eduardo Guimarães. Só complementando, o endereço de IP é como se fosse uma assinatura digital do dispositivo conectado à internet. E por meio desse número é possível encontrar o ponto de acesso, ou seja, o lugar de onde a pessoa criou essa página. Quando fizeram uma análise a respeito da origem dessa página, eles conseguiram identificar que o e-mail utilizado para sua criação era eduardo.gabinetesp@gmail.com. Esse endereço eletrônico atualmente está registrado oficialmente pela assessoria do filho do presidente. E, além do mais, identificaram que a página foi criada a partir de um computador localizado na Câmara dos Deputados. Durante a sessão da CPMI das fake news, o deputado Alexandre Frota divulgou publicamente uma série de documentos sigilosos. Caramba. Por falar em Alexandre Frota, nessa semana ele propôs um projeto de lei que busca punir advogados que usam as notícias falsas em processos judiciais. O deputado ainda complementou a sua ideia falando, abre aspas, os meios de comunicação agem de forma tão eficiente que notícias falsas são levadas ao grande público e, às vezes, servem para determinados assuntos sejam divulgados com base em dados infundados, fecha aspas. O texto ainda complementa que pode haver alteração no Código de Processo Civil, ainda mais observando que a atual legislação considera que agir de má fé quem altera a verdade dos fatos ou até usa um processo para conseguir um objetivo ilegal. Bom, acho que por hoje já chega de Alexandre Frota, né? Mudando um pouquinho, o assunto, na Câmara dos Deputados está em tramitação o projeto de lei número 21 do ano de 2020, que estabelece o marco legal do desenvolvimento e o uso de inteligência artificial pelo poder público, por empresas, por entidades diversas e por pessoas físicas. É verdade, Júlio, eu vi isso também. A ideia do projeto é que tecnologias de inteligência artificial como um todo tenham como princípio a garantia de transparência sobre seu uso e funcionamento, bem como manter um fundamento a respeito dos direitos humanos e aos valores democráticos, tais como a igualdade, a não discriminação, a pluralidade, a livre iniciativa e a privacidade dos dados dos usuários. Inclusive, Felipe, aproveitando o gancho, um detalhe interessante do projeto elaborado pelo Eduardo Bismarck é que haja um incentivo ao desenvolvimento de novas tecnologias de inteligência artificial, evitando o seu mau uso e garantindo a segurança de dados, respeitando a LGPD. O texto de Bismarck é muito detalhado, ele acaba antecipando a figura do agente de inteligência artificial, que seria aquele que opera e caracteriza ele como sendo um operador, portanto. E também ele prevê a figura daquele que desenvolve e implementa um sistema de inteligência artificial, nomeado como agente de desenvolvimento. A proposta acaba prevendo os direitos dos agentes da inteligência artificial e de todos os indivíduos afetados pelos sistemas de IA. Ele refere a essas partes como partes interessadas nesse projeto de lei. Isso inclui o acesso à maneira como sistemas usam os dados pessoais e dados sensíveis, tais como dados genéticos.
Outra inovação que o projeto também trouxe é a criação do relatório de impacto da inteligência artificial, que consiste basicamente em um documento criado pelos agentes da inteligência artificial com uma descrição da tecnologia, incluindo medidas de gerenciamento de riscos, planos para contenção, entre outros. O governo pode solicitar a publicação desse relatório e também pode recomendar a adoção de padrões e melhorias tecnológicas. Para quem se interessar ainda mais pelo assunto, nós do Exjuri recomendamos uma leitura da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, também chamada de e-Digital. Por falar em LGPD, falta o quê? Apenas alguns meses para essa lei entrar em vigor, né? Para ser mais preciso, é no mês de agosto que a LGPD vai entrar em vigor. Mas bom, de qualquer forma, não se preocupe, até lá nós vamos entrar em mais detalhes sobre o assunto e conversaremos com profissionais da área antes da lei passar a valer. Se você gostou desse episódio do Law News, não se esqueça de mandar o link para os seus amigos e familiares. E se quiser conhecer mais sobre direito de uma forma diferente que está acostumado, acesse nosso website, exjuri.org. Por hoje é isso, nos vemos no próximo episódio com mais informações atualizadas e sobre as notícias mais recentes do mundo jurídico.